Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energizar o planeta e energizar a nós mesmos, né? Muito bom hoje, sábado, dia 22 de agosto de 2020, um sábado bem frio e chuvoso, bom para a gente ficar dentro de casa embrulhado em bons cobertores, né? Como nós temos a nossa oração, que cada um fica em suas casas, isso é muito bom. Aí a gente já fica mais aconchegado, né? Vamos fazer aquele exercício de respiração, que é muito importante. Apesar que o ar tá friozinho, eu sei, mas isso vai nos ajudar bastante. Respirem profundamente. Soltem lentamente. Vamos começando a fazer aquela limpeza. Vamos energizar todo o nosso, oxigenando o nosso sangue, e aí oxigena todos os nossos órgãos, o nosso cérebro. Vamos nos acalmando, né? Que isso é muito importante. E aí todos juntos vamos nos unir ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos, que está na nossa intimidade mais profunda, que é o que nos sustenta, é aonde nós temos de chegar, porque nós temos de retornar a ser Deus em Deus. Então, é importantíssimo nessa meia hora que nós vamos ficar juntos, ficarmos realmente em oração, em boas ligações espirituais, para atingir essa grande comunidade espiritual. Nos ligando ao Pai, princípio sagrado, nos ligando aos nossos irmãos cristificados e nos ligando a todo o mundo espiritual, a mensageria divina, a corrente médica, a socorrista de pretos velhos, índios, hindus, caboclos e nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que o trabalho de hoje possa realmente produzir o bem e o bom nas energizações, nas limpezas. Com a graça de Deus, a oração de hoje está iniciada. Então nós vamos fazer a primeira oração, que é a sublime invocação, que está no Evangelho Eterno, na página 251. O Zé vai fazer. Prestem atenção como ela é linda também. Sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos, como servos humildes, a fim de pedir as graças que, porventura, possamos merecer. Dá-nos sagrado princípio. Em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da exalta doutrina do caminho, a via que conduz à verdade que diviniza. Sagrado princípio, auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito, as mediunidades, a fim de que podemos servir o próximo com aquelas graças que a tua divina justiça determinar. Perdoa, Pai divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo,
do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos teus servos o desejo de conhecer a verdade e praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos, teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem tuas graças, conclamando as gentes no rumo das tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos de novo. Agora já entrou mais pessoas e é sempre muito bom esse grupo, porque juntos fazemos a diferença. Juntos, as nossas energias fazem uma grande usina de energia para trabalhar em prol do bem, do bom, para ajudar o nosso planeta e para nos ajudar, consequentemente. A Simone Pierre colocou o seguinte: essas pessoas no deserto, em certo momento, se dispersam e apenas algumas chegam ao final. Eu não sei se ela escreveu alguma coisa antes, mas eu não encontrei aqui, tá? E ela também continua: muitas Marias acalmando e cuidando de pacientes acamados. Nós vamos começar agora o nosso estudo diário, né? Do livro Programa Divino e Curas Espíritas. Nós estamos no primeiro item dele, né? Que é o mecanismo das curas espíritas. Bom, o parágrafo que nós vamos ler hoje é o seguinte: o exercício respiratório é profundamente curativo, porque oxigena o sangue, ajuda a circulação e estimula o sistema glandular. Fazê-lo com a mente no Criador e na mensageria divina é tanto melhor ainda, porque faz sintonizar com as poderosas energias do cosmos e as ajudas espirituais, né? Então, nesse item, né, de mecanismo de curas, Oswaldo Polidoro falou da água fluidificada, falou dos passes magnéticos e agora está falando do exercício respiratório. Sempre que nós começamos o trabalho aqui, a gente sempre fala assim: vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente, vamos oxigenando todo o nosso organismo. E é tão importante isso, porque quando a gente faz esse exercício de respiração, o nosso corpo, naturalmente, ele se acalma. Quando a gente está muito nervoso, é que muitas vezes a gente esquece disso. Mas se a gente lembrasse e respirar profundamente, soltar lentamente, tomar um copo de água fluidificada, lavar o rosto, depois disso fazer um xixizinho, isso tira todas essas cargas negativas. E isso é importante, porque ninguém ganha nada com o nervoso, a gente acaba ficando fechado, a gente não recebe as boas informações espirituais e acaba falando o que não deve, muitas vezes. Então é importante a gente se lembrar disso, de nos cuidar, porque quando a gente faz esse exercício, nós fazemos uma harmonização dos nossos corpos. Aqui ele mesmo fala, o sistema glandular, porque as glândulas começam a trabalhar melhor, as energias vão, a oxigenação entra no cérebro, aí o cérebro trabalha melhor, ele consegue se ligar melhor com a espiritualidade, recebe melhores informações, né? Então você trabalha de uma maneira mais harmônica. E isso é muito importante, porque nós estamos num momento de mudanças, estamos assim, às vezes andando até na berlinda, né? Então, e se a gente se deixar levar por essa maluquice, pelas loucuras do mundo, da correria do dia a dia, a gente não percebe, mas a gente acaba até se machucando, a gente acaba
adquirindo negatividade que não precisa. Então, quando a gente pensa, respira, a gente já começa a pensar melhor. A gente começa a enxergar melhor o que está na nossa volta. E aí a gente recebe melhores intuições da espiritualidade. E aí faz toda a diferença. A Simone está colocando aqui, a respiração é a primeira ação quando encarnamos. A vida começa com a respiração. É verdade, a vida, a hora que a gente sai do útero da mãe, porque dentro da mãe a gente está dentro da água, né? Do líquido amniótico. Então, quando a gente vem aqui para a matéria, para essa parte de fora do útero, realmente a primeira coisa é o sinal de vida, é o respirar, é o oxigenar, né? Então, nós temos de nos cuidar. É uma responsabilidade nossa se cuidar. Então, se a gente faz direitinho, a gente consegue fazer melhor as coisas que estão à nossa volta, as coisas que nós temos de fazer, as coisas até bem difíceis, e a gente encara melhor, né, o nosso dia a dia. A gente encara melhor a nossa vida e as nossas responsabilidades, né? Então, quando a gente pensa nesse conjunto, né, ter uma alimentação decente, correta, que seja boa para o nosso organismo, ter uma vida saudável, com bons pensamentos, boas atitudes, fazendo uso da água fluidificada, usando os passes magnéticos, as energizações nas orações em conjunto, ou se vai em kardecismo, fazer no local lá do passe, né, que aí são individuais, né, fazer uso dessas ferramentas, né, tanto as ferramentas materiais como as ferramentas espirituais, porque nós precisamos de tudo isso para estar bem na carne. E se a gente estar bem na carne, a gente tem uma facilidade melhor de nos conectarmos com a espiritualidade, de receber as melhores informações, podermos ajudar o próximo e nos ajudar, sabe? Conceitos que a gente às vezes tem errado, quando a gente está assim, bem sintonizado, a espiritualidade até nos avisa quando a gente tem esse merecimento. Pensa, o que você está pensando está errado, muda esse conceito, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de colocar o que está escrito no Evangelho Eterno, né, de Oswaldo Polidoro, um item aqui, né? O homem pensará sério no chão sobre o qual pisa, no sol que lhe envia calor e energias, e no ar que respira. Como não sendo propriedades suas de caráter individual, ele, enfim, viverá colocado na sua justa posição, como derivante do Pai único e participante, com os seus irmãos do universo infinito, da infinita criação. Apenas isso. Então, essa humanidade ainda, ela não entendeu isso, que a terra não é minha. O pedaço de chão que eu moro, mesmo que eu pago imposto, mesmo que eu tenha comprado, ele não é meu. O pedaço de chão pertence a Deus. Todo o universo é de Deus. Nós usamos ele. Tanto não é meu que quando eu desencarno, fica aqui. Quando eu encarno, eu posso encarnar em outro local. Não é permanente. Nós pegamos emprestado. Então, todos os bens materiais nós pegamos emprestados e deveríamos enxergar isso de uma maneira mais positiva, que não nos pertence, mas são as ferramentas que nós recebemos de Deus para a nossa evolução e crescimento e para ajudar o nosso irmão. Quando nós entendermos isso, que tudo é dar e receber, que é tudo emprestado, que ninguém é dono de nada,
a gente vai fazer uma vida muito mais diferente e o planeta vai ser muito melhor, muito mais consciente. Mas ainda não tem, ainda nós estamos naquela ideia do ter, possuir, é meu, eu quero, é meu e pronto, né? Ninguém está falando que nós temos de viver na rua, que nós temos de parar de trabalhar, muito pelo contrário, nós temos de estudar, nós temos de trabalhar, nós temos de constituir família, nós temos de viver, ter bons amigos, trocar informações, dar e receber coisas é importante, porque isso faz parte da fraternidade, né? Mas nós temos de entender isso com discernimento, né? Que a gente também pode ajudar, que a gente pode dividir, compartilhar e assim por diante. Então, quando nós chegarmos nesse ponto dessa fraternidade universal, até Oswaldo Polidoro fala muito disso, né? Nós vamos estar num patamar muito melhor. Quando existir essa fraternidade, não vai existir lutas entre irmãos. Então a gente já não vai se matar. Olha que passo maravilhoso. Porque hoje a gente fala não matarás, né? Mas quando a gente está deixando alguma coisa que a gente poderia doar para que outro não morresse, a gente não está fazendo, a gente é coparticipante disso. Então nós temos de pensar muito sério em tudo aquilo que nós fazemos no nosso planeta, em tudo, da forma que nós agimos, da forma que nós pensamos, como nós nos comportamos, né? Como nós trocamos todas essas experiências, né? Ainda, infelizmente, somos muito materialistas. Não estou dizendo que os outros, eu também sou, todos nós somos. E ainda nós devemos muito perante a justiça divina, porque nós não vivemos plenamente os 10 mandamentos. Nós bordeamos alguns itens, mas ainda a gente conhece o conceito, mas a gente acha que vive, mas será que a gente vive todos eles? Então nós estamos no momento de pôr a mão nas nossas cabeças e ver tudo isso. A maravilhosa terra que nós recebemos. Um planeta perfeito que tem toda a comida que a gente precisa, toda a água que a gente precisa, todo o ar que a gente precisa, porque nós fomos feitos parte e relação deles. É totalmente simbiótico, né? A gente encarna, pega o material da terra, a gente desencarna, devolve para a terra, outro encarna, vai pegar aquele material e volta, os cadáveres recalchutados. Essa é a verdade. E então é importante a gente entender isso, entender que isso é a humanidade é uma comunidade só. Nós somos terráqueos. E é isso que é explicado muitas vezes. Nós vamos chegar um dia lá. Não adianta a gente falar e obrigar as pessoas a seguir essa linha, porque não funciona assim. A gente vai jogando as informações, vai dando os livros que são interessantes para ler. Na medida que a população for evoluindo espiritualmente, naturalmente ela vai enxergar isso. E aí um dia estaremos todos vivendo dessa forma. Com calma, com tranquilidade, porque esse tipo de mudança não se faz lutando, não se faz brigando, se faz intimamente desabrochando o Deus interno. Então isso depende de cada um de nós, irmão ajudando irmão. Podemos pontuar, podemos ser algum exemplo, os outros pontuem também serão exemplos, e essa troca nós todos vamos aprender, né? Então, eu vou repetir o que está no Mecanismo de Curas Espíritas, que eu li hoje, o parágrafo. O exercício respiratório é profundamente curativo, porque oxigena o sangue, ajuda a circulação e estimula o sistema glandular. Fazê-lo com a mente no Criador e na mensageria divina é tanto melhor ainda, porque faz sintonizar com as poderosas energias do cosmos e as ajudas espirituais, né? Então,
É maravilhoso. Cada parágrafo dessa hora, essa página 14 do programa Divino e Curas Espíritas, a gente vai lendo esse parágrafo, dá para estudar dias e dias, né? Mas é importante, prestem atenção, porque a gente vai mudar aos poucos, lentamente. Não adianta, a gente tem de fazer as coisas com os pés no chão e com consciência e com a capacidade de fazer, não tentar fazer uma coisa que a gente não está preparado ainda. Nós vamos chegar lá, com certeza. Bom, deixa eu ver aqui que tem várias. A Simone, muitas mulheres de mãos dadas caminhando num grande vale. A Adriana, peço pelo tio que acabou de desencarnar e que seja bem recebido. Isso a gente pede no coletivo. A Simone Birra, a respiração é a primeira ação quando encarnamos. A vida começa com a respiração. A Simone continua: com os exercícios de respiração profunda e pausada, aceleramos o processo de regeneração celular. A Desirê, desde o início da oração, grandes espíritos em colunas de luz estão fazendo um trabalho de proteção e energização sobre todos que estão participando da oração, graças a Deus. A Simone Birrer, tudo nos é emprestado por Deus, é verdade. E cabe a nós cuidar e multiplicar. E ela ainda continua: podemos doar ao nosso próximo pensamentos de amor. Isso é lindo também. E ela continua: pedra rosa colocada na água que será fluidificada. A Cíntia pôde acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra, graças a Deus. Bom, vamos começar com as nossas energizações. Hoje nós vamos fazer a nossa energização lá do alto, lá com os nossos irmãos que estão energizando o planeta. Então, vamos mentalizar, vamos fechar os olhos, vamos nos ligar a Deus. E enquanto nós vamos nos elevando, fazendo os nossos pedidos particulares de ordem material, sentimental, espiritual, os nossos pedidos dos amigos que desencarnaram, dos doentes e limpezas de nossa casa, o Zé vai fazer a oração dos pretos velhos, pedindo essa grande limpeza em tudo. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio do todo invocamos, do mais íntimo da nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto a legiões de pretos velhos, ímpios, hindus e caboclos, para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos, como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente de caráter fraterno em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade e da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos, acima de alternativas, constituir a barreira contra o mal, em qualquer sentido que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado a refletir em seus trabalhos os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida,
que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio de amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades para que fossem, sustentem e imponham a suprema autoridade, que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarnação para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se force a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que fora desta ordem doutrinária não há evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, juntos com esses nossos irmãos trabalhadores que estão energizando o planeta diuturnamente, vamos pedir bênçãos para as nossas casas, limpezas para as pessoas que habitam, frequentam. Vamos pedir bênçãos para os nossos amigos que estão doentes e para todos os filhos de Deus que estão doentes, encarnados no planeta, que recebam cada um aquilo que necessitam. Vamos pedir bênçãos divinas a todos os hospitais, casas de repouso, casas de saúde, que seja feita uma grande limpeza, que as legiões, pretos velhos, socorristas e médicos atuem e ajudem a todos os trabalhadores e pacientes naquilo que for necessário. Vamos pedir bênçãos divinas aos nossos irmãos que desencarnaram, que compreendam que já terminou a etapa na carne e que aceitem a ajuda da espiritualidade para seguir o caminho e retornar para casa. E vamos pedir bênçãos divinas para os nossos irmãos que estão chegando à carne para mais uma etapa de jornada, que consigam atingir a finalidade, fazer aquilo que se comprometeram e que se prepararam para fazer aqui na Terra. Vamos todos juntos agora pedir para a energização das nossas águas, das nossas casas, dos copos, das jarras, das caixas d'água. As águas em estado sólido, líquido ou gasoso. As águas das represas, das cachoeiras, das fontes, dos aquíferos, dos rios, lagos, lagoas e mares. As águas compostas nos nossos corpos e em todos os corpos do nosso planeta. Quando nós pedimos para energizar essa água, nós estamos já energizando uma parte do planeta, porque a grande parte dele é formado de água. Vamos pedindo bênçãos divinas para a energização de todos os reinos do planeta, o reino mineral, o reino vegetal,
o reino animal, até atingirmos nós o topo da cadeia do reino animal. Nós que somos os bípedes pensantes, muitas vezes nem nos mostramos assim, mas vamos pedir bênçãos divinas a todos. Vamos pedir bênçãos divinas a todas as faixas espirituais, as faixas da subcrosta, dos umbrais, as faixas dos céus exteriores. Que cada um receba aquilo que tem merecimento. Vamos pedir bênçãos divinas a toda a população planetária composta de encarnados e desencarnados, que recebam as melhores energias, que tenham os melhores pensamentos, que consigam entender que o próximo é um irmão em jornada e que se unir forças é muito melhor para todos, para o aprendizado, para a evolução, para o crescimento. Vamos pedir bênçãos especialmente para os dirigentes do planeta em todos os níveis, para que pensem na coletividade e menos na individualidade, e que seus anjos da guarda também recebam muitas forças para poderem intuir melhor esses nossos dirigentes. Quer dizer, atingir melhor, né? Porque intuir eles intuem. Existe aí o livre-arbítrio também. Vamos pedir a Deus forças e oportunidades de trabalho para todos os irmãos que trabalham em prol do bem e do bom no nosso planeta maravilhoso, nosso planeta Terra. Eu ia falar na nossa Terra, né? Porque é tão lindo e tem tantas pessoas que têm tanta vontade de ajudar, que elas recebam mais oportunidades e mais forças, sempre para trabalhar em prol do bem e do bom em nome de Deus. Agora todos juntos. Vamos juntos, abraçando o nosso planeta como se a gente abraçasse a pessoa mais importante para nós, que a gente mais ama na carne, para sentir esse sentimento, e vamos jogar esse sentimento no planeta para impregnar cada célula do planeta com esse sentimento de amor, né? Que aí, nós impregnando todos os dias, quem sabe daqui a um tempo ele já não vai estar um pouquinho melhor, porque essas células vão lembrar desse sentimento maravilhoso. Vamos pensar e vamos jogar essa energia. Que explosões divinas se formem atuando em todos os locais da Terra. Graças a Deus, depois dessa energização maravilhosa, vamos retornando às nossas bases, dando muitas graças a Deus por termos podido fazer todos esses pedidos, conscientes que eles são atendidos conforme o programa pré-encarnacionista, né? Mas a gente, como filho de Deus, podemos pedir. A Cíntia colocou: pude acompanhar as legiões de Maria, envolvendo a muitos que estão precisados e acamados, graças a Deus. A Kátia: do alto nossas casas são vibrantes como flores. As energias foram trocadas.
circulam por toda a roda. A água fica mais leve e brilhante. Muitos auxílios ocorrem na corrente do bem querer e do amor, graças a Deus. A Desirê, muito presente Jesus, coordenando o trabalho de energização do planeta, enviando diferentes tipos de energia para cada região, conforme sua necessidade. Graças a Deus, com muito amor fluindo. Vamos então agora partir para o final do nosso trabalho, agradecendo todas as legiões angélicas maravilhosas, agradecendo aos nossos irmãos cristificados, Jesus, Oswaldo Polidoro, Jeová, agradecendo ao nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos. E agora a última oração. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando que amanhã à noite nós não temos o Instagram do Divinismo Perdizes. Amanhã à noite é no Jitsi Meet. Quem não tem a chave de acesso, coloque aqui nessa setinha o telefone do WhatsApp que eu mando para vocês. Amanhã às 10h30 no Divinismo Salsalito, nós temos a oração para energização do planeta e vai ser a Rose que vai fazer amanhã, tá? Roseli Buzo. Então, e segunda-feira volta tudo ao normal. Segunda, quarta e sexta, às 2h30 no Divinismo, e de segunda a sábado no Divinismo Perdiz às 20 horas, energização do planeta. Esperando que o trabalho de hoje ele realmente tenha produzido bem. No aguardo dessas oportunidades de trabalho, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Muito obrigada. Um beijão a todos. Juntos nós fazemos a diferença. Juntos, orando em prol do bem e do bom, o planeta, enquanto a gente está orando, ele brilha mais. E isso é maravilhoso. Obrigada, gente. Até amanhã.